quiser começar, Oscar. Vou começar, então. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, pessoal, então, dando início à gravação dessa nossa call, sejam bem-vindos todos vocês. Hoje é dia 12 de agosto de 2026, eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJI Investimentos. Bem-vindos todos mais uma vez. Vou iniciar hoje, então, falando de cenário internacional, né? Na semana passada, aí, com relação ao cenário geopolítico, mesmo com a redução do número de ataques, nós não temos ainda sinais concretos em termos de resolução aí, do embate, e isso tem provocado, aí, além de uma variação significativa do preço do barril de petróleo, patamares que voltaram aí a ficar em níveis altos, né? Então, algo que a gente também precisa acompanhar aí ao longo dos próximos dias, próximas semanas, né? Até que a gente possa ter uma sinalização mais clara aí de um acordo duradouro de paz. Sobre Estados Unidos, pessoal, nós tivemos aí, do ponto de vista da agenda de dados, né, o ISM de serviços, né, que é um indicador que é construído a partir de sondagens realizadas junto aos empresários e que tem aí uma boa aderência com a atividade econômica do segmento. Então, especificamente, então, para o caso dos serviços americanos, no mês de julho de 2026, esse indicador aí atingiu 54,1 pontos, né? Então, valores acima de 50 indicam aí crescimento em relação ao mês imediatamente anterior. Quanto mais distante para cima, 50 pontos, maior a intensidade, então, dessa expansão. Então, o indicador, ele praticamente repetiu a mesma leitura do mês passado, né? Então, passou de 54 para 54,1 pontos. É bem verdade que o dado veio um pouquinho abaixo do que o mercado esperava, né? Que era 54,5 pontos, mas não deixa de ser uma expansão consistente, né? Dos serviços que nós temos acompanhado aí. Destaque positivo aí para a atividade, também para novas encomendas, né? Foram dois subsegmentos que acabaram se sobressaindo. E, em contrapartida, aí, o emprego ele voltou a registrar uma contração, depois aí, de ter, no mês passado, registrado um aumento, agora voltou aí para um terreno contracionista, né? Sobretudo nas leituras recentes, que nós temos observado é justamente isso, né? Dados negativos que se sobrepõem aí aos positivos ao longo desses últimos meses, tá? Com relação especificamente ao emprego. E outro destaque também, pessoal, foi o índice de preços pagos, né, os insumos. Esse indicador voltou a superar aí a casa de 70 pontos, né? Então, essa recente retomada da alta dos preços do petróleo sinaliza aí que essa pressão de custos para os empresários segue bastante significativa, né? Mas de uma maneira geral, é um indicador aí que reforça um quadro de resiliência da economia americana com base nesse levantamento. E ao longo da semana passada, pessoal, nós tivemos aí como grandes destaques os levantamentos de emprego para os Estados Unidos, né? Então, começar com o relatório JOLTS, né? Referente aí ao mês de junho de 2026, né? Sempre tem uma defasagem em relação, ao relatório ADP e também ao payroll, né? Mas todos costumam ser divulgados aí ao longo da semana e começa justamente com o JOLTS, né? Então, o número de vagas em aberto, né, que é uma métrica da demanda por mão de obra por parte das empresas, atingiu aí 7,36 milhões. Esse resultado ficou abaixo da expectativa, que era 7,45 milhões, e também do número de maio, né, que foi quase 7,6 milhões. Né? Então, a métrica continua, né, mesmo tendo vindo abaixo do esperado, continua relativamente forte, né? A taxa de pedidos de demissão por parte do trabalhador permaneceu relativamente baixa, então isso sugere uma menor disposição por parte dos trabalhadores em realizar mudanças de emprego, e o nível de demissão continua historicamente baixo, né? Sem sinais aí mais amplos, mais evidentes de uma deterioração generalizada. Do ponto de vista do relatório ADP, que aí é uma métrica para nós analisarmos o desempenho do mercado de trabalho no setor privado formal americano, né? Então, é realizado aí por uma empresa privada, então
existe aí uma amostragem, não tem uma relação muito grande com o payroll, é bem verdade, mas tem a sua importância aí já para sinalizar as condições aí do mercado de trabalho americano. Então, aqui também houve, né, do ponto de vista dos principais resultados, um desempenho negativo, frustrante, né? Então, foram 44 mil postos de trabalho em termos líquidos sendo gerados. O mercado esperava 75 mil vagas, né? Esse número já era uma desaceleração em relação às 98 mil vagas no mês passado, mas, né, acabou vindo abaixo do que o mercado, que o consenso entre os analistas esperava. Do ponto de vista setorial, nós percebemos aí uma perda de fôlego, uma desaceleração tanto na parte de bens quanto de serviços, né, um enfraquecimento mais amplo das contratações, e a geração de empregos ela permanece concentrada em poucos ramos, né? Isso já vem acontecendo há algum tempo, se nós considerarmos aí essas últimas leituras, essa última toada aí de levantamentos de dados, né? Principalmente setores de educação e de saúde, né? Que sustentam aí o relatório ADP, que responderam aí por mais de 75% das vagas no setor de serviços, né? Então, são setores menos cíclicos, né? São setores que são mais descolados desses movimentos aí de alta e de baixa da produção e do emprego. Então, eles não sentem tanto, né, eventuais desaquecimentos aí da atividade econômica como um todo, né? Eles têm outros tipos de fundamentos, então isso ajuda a explicar essa resiliência aí desses segmentos aí em termos de geração de emprego. Em contrapartida, né, a categoria de lazer e hotelaria registrou perda líquida de empregos, e isso pode refletir aí um movimento de normalização depois da Copa do Mundo, que também foi realizada, né, majoritariamente nos Estados Unidos. E aí, né, chegamos finalmente ao payroll, que é o principal termômetro das condições do mercado de trabalho americano para o mês de julho de 2026, assim como o relatório ADP. E aqui nós tivemos, né, questões que realmente chamaram a atenção, porque o saldo entre admitidos e desligados com carteira assinada, ele veio muito abaixo do esperado, né? Então foram menos 23 mil vagas, né? Então as demissões superaram as admissões em 23 mil, e a expectativa era de mais 80 mil vagas, né? Então teve uma diferença bastante significativa entre expectativa e realidade. E não só isso, as revisões dos meses anteriores, para maio e para junho, subtraíram outras 103 mil vagas, né? Então, isso realmente chamou atenção. Se a gente considera a média mensal dos últimos 12 meses, nós temos aí hoje 34 mil vagas sendo geradas por mês, né? Que é um ritmo pequeno, né? Deprimido, sobretudo se a gente considera aí a dinâmica dos últimos anos, mas que ainda assim, por conta das transformações, né, entre demanda e oferta, isso é suficiente para manter a taxa de desemprego em patamares mais baixos, né? Esse nível neutro, né, ele diminuiu muito por conta aí tanto de situações de oferta, né, essa limitação aí por conta de migração, tudo mais, quanto também por demanda, né? Então, uma postura mais comedida por parte das empresas, né? Então, esse nível de equilíbrio ficou bem mais baixo aí ao longo desses últimos meses, tá? Do ponto de vista setorial, pessoal, o principal destaque negativo foi o setor público, né? Foram menos 53 mil vagas, e principalmente aí em nível municipal foi o grande destaque negativo. E o setor privado, ele demonstrou fraqueza também, né? Muito embora tenha registrado um saldo positivo, principalmente em varejo e também em atividades financeiras. Em contrapartida, a saúde foi o grande destaque, né, o principal motor do crescimento. Lembrando de novo, né, que é um setor menos sensível, né, aos ciclos econômicos. E o crescimento salarial ele desacelerou aí para 3,2% no acumulado dos últimos 12 meses. Né? Essa é uma métrica que nós não verificávamos, né, desde meados de 2021, o menor ritmo de crescimento dos salários dos trabalhadores americanos, considerando aí o acumulado dos últimos 12 meses, desde meados de 2021. Então, isso chama atenção, sinaliza aí para menos pressões, né, decorrentes do mercado de trabalho se transmitindo para os preços, né, principalmente aí dos serviços. Taxa de desocupação, é bem verdade que caiu de 4,2% para 4,1%, mas quando nós analisamos o que levou, o que gerou esse movimento,
isso decorreu integralmente de um movimento de saída de trabalhadores da força de trabalho, né? Não por conta aí de um aumento da ocupação. Então, isso também chamou a atenção, né? A gente precisa, né, realmente interpretar, entender o que levou, então, a essa dinâmica, e foi o movimento de saída de trabalhadores da força de trabalho. Então, esses dados, pessoal, como um todo, eles reforçam a percepção aí de uma certa moderação da atividade econômica e pode aumentar a cautela do Fed aí com relação à próxima decisão de política monetária no mês de setembro, porque até o momento, né, o grande foco vinha sendo a inflação, né? Então, e de maneira acertada, porque nós tínhamos aí, conforme os sinais emitidos no mercado de trabalho, um equilíbrio mais confortável, vamos dizer assim, com relação, então, às condições de emprego, e a inflação bastante pressionada, se desgarrando, então, né, da meta de 2%. Então, mais recentemente, nós já temos observado aí alguma reversão dessa aceleração do crescimento dos preços, né? Claro que nós temos aí riscos com relação ao futuro, mas essas leituras recentes, né, do mercado de trabalho já começam a sinalizar talvez para um outro quadro em relação ao que nós tínhamos, né, como interpretação, como visão até bem pouco tempo atrás. Então, esse balanço ele pode mudar um pouco e pode gerar aí uma postura talvez mais cautelosa aí para o Fed em termos, né, dessa possibilidade de ser mais rock, né, em termos de ser mais duro. É bem verdade, né, pessoal, que setembro ainda, né, se a gente olha as probabilidades de mercado, com base nas negociações dos investidores, para setembro voltou a ficar extremamente dividido, está 50-50% praticamente, mas ali até o final do ano, para a gente ter pelo menos um corte de juros, né, que é o que, inclusive, o consenso entre os diretores do FONC sinalizou, né, com base aí ali nas projeções que foram divulgadas no mês de junho, a probabilidade aí é bastante alta, né, bastante elevada, está quase aí na casa de 80% para pelo menos um aumento de juros, né? Então, esse é um cenário aí que provavelmente tende a acontecer mesmo, no meu entendimento. Pessoal, com relação a cenário internacional, os Estados Unidos, são essas as considerações. Eu fico aí à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas. Oscar, esse dado dos números de vagas de emprego perdidas, principalmente no setor público, olhando à luz do que a gente viu desde a pandemia, onde o governo realmente contratou bastante, vê agora uma desaceleração natural desse processo, ou isso também já pode estar também sendo influenciado por um movimento de ajuste fiscal que o governo tem necessidade de fazer, principalmente sobre o âmbito federal, aonde está, de repente, uma explicação pelo fato de ter, talvez, contratado muito na pandemia e agora está começando a fazer um processo aí de volta ao normal, e até que ponto tem alguma coisa também já inclusa aí do ajuste fiscal que o governo talvez esteja fazendo. Não, perfeito. Excelente pergunta, Weber. Até me chamou a atenção justamente isso, né? Porque já há bastante tempo, sobretudo desde que o Trump iniciou o seu segundo mandato, o setor público ou ele crescia pouco ou registrava de fato números negativos, né? Mas isso em grande medida era puxado pela esfera federal, né? Então, de fato, passava, né, por toda aquela situação de revisitar o tamanho da máquina pública, e nós tivemos até, né, no início ali o Elon Musk, né, contribuindo ali para aquela Secretaria de Governança e Gestão. Então, boa parte desse movimento sendo puxado dentro desse entendimento, dessa visão, né? Mas aqui, especificamente, né, nessa leitura referente ao mês de julho, foi o setor municipal, né? Foi a esfera municipal que puxou, então, sobretudo, esse resultado para baixo, né? Então, assim, do ponto de vista federal, houve talvez aí um ajuste mais significativo nos primeiros meses, né, desse segundo mandato do Trump. Então, isso já esse movimento, em boa parte, ele já se consumiu aí a partir de tudo que aconteceu, tá? Então, realmente, dentro da esfera municipal, não sei até que ponto, né, isso pode se consolidar como uma tendência ou não. Prefiro aguardar os próximos dados, né, para poder afirmar algo nesse sentido,
mas dentro da esfera federal, né, isso aconteceu durante bastante tempo e naturalmente, né, na medida que esse processo ele continua, né, os movimentos eles já não tendem a ser mais tão bruscos assim, não contribui tanto para explicar altas ou baixas aí com relação, então, ao payroll como um todo, né? Certo, não, e só para ir para o lado do privado, o ADP também mostrou fraqueza, se a gente for olhar esse dado que é mais específico do setor privado, realmente também já veio abaixo da expectativa. Para dar uma sensação que está um pouco mais congelado esse processo aí de contratação, né? Mas ainda não dá para dizer exatamente se isso é uma desaceleração estrutural, né? Exatamente, né? Assim, eu imagino, né? Eu vejo que esses sinais eles são mais consistentes com o quadro de um arrefecimento e que a gente até pode caracterizar como gradual, né? Não é uma parada brusca, abrupta, né? Do mercado de trabalho, mas sim, né, é um processo que vem perdendo tração, né? Com base nesses últimos dados, né? E que a gente pode caracterizar assim, né, esse momento, né, que o mercado de trabalho americano vem vivendo. Ok, obrigado. Imagino. Bom, pessoal, sobre o Brasil, apontar aqui as minhas considerações sobre a decisão do Copom, do ponto de vista do comunicado, então, para que a gente possa, né, colocar todo mundo na mesma página, repassar aqui os principais pontos. Então, tivemos aí, então, a decisão, né, que reduziu a taxa Selic de 14,25% para 14% ao ano. Foi a quarta vez que o Copom promoveu, então, a queda dos juros. O mercado esperava isso já de maneira bastante consolidada. Do ponto de vista da avaliação do cenário internacional, o quadro segue inspirando cautela para os países emergentes, como o Brasil. Então, temos, por um lado, as indefinições da guerra no Oriente Médio, então, eles pontuaram isso, que impacta no preço do barril de petróleo e acaba sendo um vetor inflacionário relevante, e também incerteza do ponto de vista da trajetória dos juros nos países desenvolvidos, o que esperar com relação a essa variável para o futuro, né? Então, isso também é algo que gera, então, essa cautela por parte dos emergentes. Em termos de Brasil, pessoal, a variação do quadro doméstico, o texto acabou focando, então, na moderação do crescimento econômico brasileiro, né? Então, houve aí uma substituição em relação, então, àquela menção no comunicado passado, que ressaltou, então, a aceleração do PIB do Brasil no primeiro trimestre de 2026, e aí, né, agora foi para um lado, assim, já se falava, né, que a economia estava desaquecendo, né, mas se mencionou esse ganho de tração do PIB do primeiro trimestre. Então, passado, então, esse efeito dessa leitura, né, aí o foco foi realmente nessa questão envolvendo o desaquecimento da economia. Então, apesar, né, dessa avaliação em termos de perda de tração, o crescimento ainda se mantém resiliente, do ponto de vista da interpretação do Copom, mas com desempenhos heterogêneos entre os setores, né? Então, alguns segmentos melhores, outros piores, então o Copom reconhecendo isso. O mercado de trabalho segue aquecido, essa é a visão do comitê, muito embora, pessoal, ali no quinto parágrafo, né, teve um trecho ali em relação ao comunicado passado que foi excluído, né? A citação a respeito da pressão que o mercado de trabalho gera sobre a inflação acabou sendo excluído nessa oportunidade, né? Então, foi uma segunda menção ali a mercado de trabalho que aconteceu no comunicado de junho e que nós não tivemos agora, então, nessa oportunidade. Sobre inflação, né? Eles também reconheceram que houve melhora do ponto de vista dos últimos dados, né? Tanto da parte do índice cheio quanto também dos núcleos de inflação, dos recortes subjacentes, né? Que são mais sensíveis aos ciclos econômicos. Porém, né, em ambos os casos, os números permanecem acima do limite máximo do regime de metas, que é 4,5%. Tá? Então, eles preferiram por algo mais sóbrio nessa oportunidade, né? Se a gente for lembrar o comunicado de junho e a ata também, né? Depois introduziram vários ruídos, né, junto ao mercado. Então, eles não discutiram, em primeiro lugar,
claro que isso internamente eles fazem, né, pessoal? Então, eles só não mencionaram isso explicitamente no comunicado. No comunicado eles deixaram, né, apenas um exercício preditivo para o IPCA. Eles não colocaram ali possíveis resultados de múltiplas simulações, né? Então, eles focaram ali, né, dizendo, utilizando os parâmetros de mercado, nós temos aí a projeção para o IPCA 18 meses à frente, né? Ou seja, o horizonte relevante da política monetária, que é o primeiro trimestre de 2028, aí atingindo a casa de 3,2%. Era o que o mercado esperava e também é o mesmo número que já tinha sido sinalizado lá no relatório de política monetária que foi divulgado no mês de junho, poucos dias depois daquela decisão lá ruidosa, né, que acabou gerando aí uma série de situações com relação ao mercado. Outro aspecto problemático também da decisão de junho foi a questão do balanço de riscos do IPCA, né, porque naquela oportunidade, nós tivemos a introdução de um quarto elemento de alta, né, um quarto vetor de alta, e a manutenção de 3 vetores de baixa com relação ao IPCA. E ainda assim, a interpretação era de que o balanço de riscos era neutro, era equilibrado, né? E agora, né, a visão é de que com exatamente os mesmos fatores, 4 elementos de alta e 3 elementos de baixa, a visão agora é de que existe uma assimetria altista, né? Ou seja, a probabilidade de uma aceleração do IPCA é maior do que uma desaceleração do IPCA. Tá? Então, que me parece realmente fazer bem mais sentido, né? Ser bem mais coerente, né, com aquilo que está sendo colocado aí em termos de balanço de riscos. Sobre os próximos passos, pessoal, então, assim, me pareceu, assim, bastante claro que não houve, né, uma consolidação em termos do que nós podemos esperar para os próximos passos. Tá? Então, está realmente em aberto. Não houve o fechamento de portas com relação a mais um corte da taxa Selic no mês de setembro, né, de 0,25 ponto percentual. É bem verdade que, por outro lado, né, o Copom trouxe um novo qualificador sobre a conjuntura, né? Então, eles colocaram riscos elevados em torno do cenário base, isso não tinha na decisão de junho do Copom, tá? Então, esse é um elemento que é importante. E também, pessoal, tem um outro aspecto que é o seguinte, também não está fechada a porta para que, eventualmente, eles já façam uma pausa nesse ciclo a partir do mês de setembro, tá? E nós temos, e aqui tem um aspecto que eu sempre gosto de levar em consideração, um precedente com relação a isso. Né? Se a gente considera os anos, né, que coincidem com as corridas eleitorais, com os pleitos, né? Então, se a gente considera lá, né, olha a série histórica para 2006, 2010, 2014, 2018, nos meses que antecederam o pleito, o Copom ele se manteve sempre com um viés de neutralidade, ou seja, ele não promoveu mudanças do ponto de vista da política monetária, justamente para impedir com que a política monetária exercesse algum tipo de influência no pleito, né? Ou seja, se eventualmente aumentasse juro, seria para, né, alguém poderia dizer que estaria desfavorecendo o governo, né? Se caísse juro, beneficiando o atual mandatário, né? Então, houve já vários precedentes nesse sentido. Não se verificou isso em 2022, mas por um motivo bastante evidente, né? Porque além da economia ainda estar absorvendo o choque da pandemia, nós tínhamos lá atrás também a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Então, isso provocou uma aceleração inflacionária bem significativa e não restou realmente a outra opção ao Copom a não ser continuar aumentando juros ali no pleito eleitoral de 2022, né? Então, só para que a gente também possa considerar isso. Então, o que eu vejo, pessoal, até também fazendo referência à própria ata do Copom, que eu, a partir da minha leitura, eu não vi grandes novidades, eu não consigo interpretar a ata, né? Assim como alguns dos meus colegas analistas fizeram, não foram todos, né, que apontaram isso, mas alguns conseguiram trazer interpretações, né? Alguns mais rock, alguns mais dove, né? Então, realmente está bem aberto, né? Eu entendi como sendo algo neutro, né? Ou seja, bem em linha com aquilo com que o comunicado estava fazendo. Até se a gente compara, né,
o texto, eles retiraram alguns parágrafos, mas mantiveram ali basicamente a mesma estrutura, né? Então, o que eles deixaram de fora do texto foram justamente aqueles ruídos, aqueles pontos mais polêmicos, né? E tirando isso, o texto ele se manteve, né? Basicamente sem alterações, né? Então, eu entendo aí que a ata trouxe um viés mais neutro, né? Então, realmente está em aberto e isso sinaliza, pessoal, que essa rodada de indicadores, né, e também de atualização de expectativas por parte do mercado, vai ganhar uma importância bem relevante aí para a gente poder determinar, então, os próximos passos, né? Então, indicadores setoriais, indicadores de inflação, as expectativas, né, por parte do mercado ali no Focus, né? Então, tudo isso vai ser importante aí para determinar a taxa básica de juros, tá? Só duas questões que me chamaram realmente a atenção na ata, né, já para a gente poder comentar aqui um pouco, abre aspas, né, eles citaram ali que, né, o comitê avalia que as evidências de transmissão de política monetária contracionista para a atividade econômica têm se acumulado gradualmente, né, então um reconhecimento aí de que essa sustentação dos juros elevados, né, tem colaborado para frear aí o crescimento e, consequentemente, os preços, né. Embora a política monetária esteja contribuindo de forma determinante para o processo de desinflação, a inflação permanece pressionada pela demanda, né? Esse é um aspecto que é relevante aqui, exigindo que a política monetária mantenha o caráter restritivo, ou seja, né, mesmo que a gente empreenda aí um corte em setembro, né, isso pare, e aí venha retomar só ali provavelmente no início de 2027, quem sabe ali no mês de março, na segunda reunião, quando a gente retomar esse processo, de novo, ele vai ser muito lento, muito gradual, então o fato é que esses juros eles vão continuar elevados ainda por um tempo significativo, né, por conta justamente da interpretação do tipo de inflação, né? Então, uma inflação de demanda. Então, tem dois aspectos aqui que são relevantes, né? Que é a política fiscal, né? Pisando no acelerador, sendo expansionista, e também mercado de trabalho, né? Então, esses dois elementos aí, eles fomentam, né, a inflação de demanda e exigem uma resposta por parte do Copom. E aí, também, né, um outro aspecto, né, o Copom afirmou que não deve reagir aos efeitos primários de choques de oferta, né, de choques geopolíticos, né, que o efeito primário é justamente ali, né, a transmissão do preço, né, do barril de petróleo para segmentos mais sensíveis, como os combustíveis, né, mas deve monitorar eventuais efeitos de segunda ordem, né, e reagir com firmeza caso esses efeitos se materializem, né. Então, essa transmissão do choque, né, de um aumento de combustíveis, por exemplo, para outros ramos dentro da economia, né, serviços de transporte, né, e outros segmentos, né. Então, talvez, né, dizendo que não se incomodaria tanto, né, com o aumento do preço dos combustíveis, né, mas sim, caso isso comece, né, a se verificar de uma maneira mais ampla, né, provavelmente ali nos núcleos de inflação, né. Então, acompanhar também a métrica dos lucros eu vejo que é importante, justamente porque a gente tem uma ideia aí, né, de como que estão ocorrendo esses efeitos de segunda ordem, né, dentro da parte menos volátil, né, da inflação, tá? Bom, e avançando aqui nos dados econômicos para o Brasil, em primeiro lugar, mencionar a produção industrial de junho de 2026. Aqui tivemos uma surpresa amplamente negativa. A produção industrial no mês de junho recuou 1,8% contra maio, na série com ajuste sazonal, e o mercado esperava menos 0,9% e veio menos 1,8%. Então, uma distância significativa aí entre expectativa e realidade. Foi a segunda queda mensal consecutiva. Enquanto que no primeiro semestre nós temos aí um crescimento de 1,5% em relação ao mesmo período de 2025. Especificamente, quando a gente compara junho com maio, do ponto de vista qualitativo, esse resultado ele também foi ruim, né? Porque houve uma disseminação de dados negativos entre diferentes setores, diferentes categorias. Então, qualitativamente, o indicador ele também foi ruim. Então, isso reforça esse processo de moderação gradual da atividade econômica, claro que em linha com esse ambiente, né, desafiador, né, entre outros motivos por conta da política monetária restritiva.
Bom, e para finalizar a parte de Brasil, pessoal, comentar também do dado que saiu ontem, né, o IPCA de julho de 2026, houve aí essa alta de 0,07%, o mercado esperava 0,02%, 0,03%, dependendo do consenso, então veio um pouquinho acima do que o mercado imaginava. Nos últimos 12 meses, houve uma nova desaceleração de 4,64% para 4,44%, então agora, nesse acumulado dos últimos 12 meses, ficou dentro do intervalo de tolerância definido ali dentro do regime de metas, né? Voltou a ficar, então, dentro dessa faixa. Parte dessa surpresa negativa decorreu da alimentação do domicílio que caiu 1,14%, ficou mais barato, mas o mercado esperava uma deflação ainda mais intensa, né? De cerca aí de 1,2%. Né? Claro que outros motivos ajudam a explicar isso, mas a alimentação do domicílio, né, que vem exibindo uma dinâmica benigna, que ajudou a explicar boa parte dessas surpresas positivas até esse dado de julho de 2026. Agora, voltou a baixar, voltou a ficar mais barato, mas num ritmo menor em relação àquilo que o mercado imaginava. A composição, né, ou seja, as aberturas por dentro, os aspectos qualitativos do indicador, né, que aqui a gente faz menção aos núcleos, né, foi um pouquinho pior em relação a essas divulgações recentes, então a gente precisa ponderar isso, né, realmente, né, especialmente a partir ali da prévia do mês de maio, especificamente, né, então veio junho, veio a prévia de junho, julho, né, também da prévia, né, o IPCA 15, nós tínhamos uma toada de recortes subjacentes, né, dos núcleos, que realmente foram muito benignos, né, e isso não aconteceu de uma maneira tão acentuada assim, isso não significa, né, que ainda estejamos esse ponto favorável com base nessas últimas leituras, mas é só para qualificar em relação ao que aconteceu mais recentemente. Então, não foi tão bom assim em relação a essas últimas divulgações. Observamos aí uma pressão um pouco mais acentuada no setor de serviços, principalmente aí transporte por aplicativo, manutenção de veículos que colaboraram para esse dado, né? Então, foi um dado menos favorável na margem, né, mas não reverte isoladamente essa melhora recente da inflação. Tá? Então, essa é a visão que eu tenho aí com relação ao IPCA de julho. A expectativa para agosto é de uma deflação do IPCA, e isso acontece por conta aí já do mercado embutindo nas suas contas, nas suas estimativas, o bônus de Itaipu, que vai ser distribuído aí, vai provocar uma deflação pontual, né? Isso precisa ser considerado, né? É uma deflação pontual dos preços de energia, então vai ser retomado, então, o padrão de normalidade já depois, né, na próxima leitura, para o mês de setembro. E os principais vetores, né, no meu entendimento, aí para que a gente monitore no futuro, né, é o Ninho, né? Então, eu entendo aí que ali na transição, né, entre o terceiro trimestre e o quarto, né, então, ali entre setembro e outubro, o IPCA vai voltar a acelerar por conta dos efeitos do El Niño, né, então uma reversão dessa trajetória benigna dos preços dos alimentos. Questão geopolítica, né, sempre, né, uma indefinição, uma incerteza, então, até que ponto, né, o preço do barril de petróleo em patamares mais elevados, aí do que 70, 75 dólares, vai contribuir aí para um fomento à inflação. Mercado de trabalho, mas a gente precisa retomar o que aconteceu recentemente, né, essas sinalizações aí que aconteceram com base nos levantamentos do IBGE, que sinalizam aí para um crescimento mais arrefecido na massa real de salários, tá? Então, um ritmo mais contido, aí, sinalizando, quem sabe, né, para uma perda de tração talvez um pouco mais consistente aí do emprego, e essas medidas de estímulo, né? Então, por um lado, nós sabemos que nem tudo ainda se materializou, né, de todos esses programas do governo, muito embora a gente saiba que isso ficou mais concentrado, sobretudo no primeiro trimestre de 2026, né? Então, isso ainda vai aparecer, mas talvez de uma forma, né, provavelmente, né, de uma forma menos intensa em relação ao primeiro semestre do ano. Perfeito?
Pessoal, sobre Brasil, são essas as considerações, eu fico aí à disposição de vocês. Oscar, eu acho que entrando nessa questão do IPCA, a gente teve essas, vamos dizer assim, leituras um pouco melhores, né, que o mercado vinha esperando, apesar dessa ter vindo um pouquinho acima, mas também suave. A gente tem agora uma situação que, agosto, como tu mesmo comentou, a gente pode estar de novo enxergando um indicador um pouco mais tranquilo por conta do Itaipu. Setembro, a gente já não vai ter essa situação de certa vantagem dentro aí do IPCA. A gente tem uns serviços ainda, acho que incomodando um pouco, né? E como tu mesmo comentou, lá para frente, outubro, novembro, a gente não sabe exatamente como é que vai ser os efeitos do El Niño no preço dos alimentos, certo? Então, se a gente for olhar assim, toda essa situação mais benigna que a gente colheu agora, não dá para dizer que foi o suficiente para talvez enfrentar um risco de uma inflação crescente a partir de setembro. Então, nesse, vamos dizer assim, balanço da situação de curto prazo, que agora talvez já essa janela esteja fechando, né, do IPCA mais benigno, e com a ameaça dele acelerar, o Copom fica meio dividido, eu imagino, né, em relação aí, para tomar novas decisões a partir de setembro. Isso. A minha pergunta é se será que setembro não vai ser o final da festa de corte de juros? Essa é a minha questão principal, olhando para esse lado do IPCA também. Perfeito, Weber. Tu sintetizaste muito bem, assim, né, o dilema, né, que a política monetária está enfrentando e para mim é perfeitamente factível que sim. É perfeitamente factível que sim, pelos motivos que tu também elencaste, né? Ou seja, nós temos riscos aí relevantes com relação ao futuro e existe uma boa história para ser contada no sentido de, olha, a gente precisa, né, parar, né, para observar o que vai acontecer de fato, né, nós temos aí um horizonte bastante desafiador com o fenômeno El Niño. A gente já tem entendido, né, até aqui no Rio Grande do Sul, né, essa questão das chuvas e outros locais também com problemas climáticos. Então, realmente não seria nada errado, né? Muito pelo contrário, adotar uma postura mais previdente, mais parcimoniosa, né? De incorporar novos dados, incorporar novas informações, porque é exatamente isso, né? Então, se eu tenho muitas dúvidas a respeito do que vai acontecer para frente, eu me posiciono de maneira mais neutra, eu tendo a não agir, né? Para justamente, né, ter tempo de incorporar mais informações e, a partir desses subsídios, poder me posicionar, né? Então, pode ser que sim, acho que é um cenário bem factível mesmo, né, ter essa interrupção em setembro, muito embora também, né, as fotos, inclusive, né, quando a gente olha esse último Focus, para o final do ano não alterou, né, continua em 13,75, mas dentro do ano alterou, porque na semana anterior, o corte ele acontecia em novembro, né, depois das eleições, e agora o corte está em setembro. Então, ocorre o corte de setembro e depois para até a segunda reunião de 2027. Aí ele depois retoma mais um pouco, né? Então, mas de novo, para mim tá bem aberto, né? Tanto o FONC quanto o Copom, eles estão bem abertos, né? Então, de novo, e aí o que vai ser, o que vai definir o que vai ser o fiel da balança, né? De novo, aí é a questão dos dados, né? É o que vai direcionar aí para daqui a pouco dar uma probabilidade maior para um ou para outro cenário, né? Então, esse para mim vai ser o fiel da balança, que vai determinar, então, essa ação, em ambos os casos, né? Tá certo, e vai ter a reunião de setembro apenas com o dado de agosto na mão, né? Porque isso. Não vai ter a possibilidade de ter mais um dado além de agosto quando eles estiverem reunidos. Exatamente. É claro, vão contar aí com outros indicadores, né? Mas, de fato, com relação à inflação, é isso. Então tá bom, obrigado. Imagino. Bom, pessoal, então para finalizar aí do ponto de vista da agenda de indicadores, né, para o restante da semana, daqui a pouco temos aí a PMS, né, Pesquisa Mensal de Serviço aqui para o Brasil, fluxo cambial semanal aqui também para o Brasil,
o CPI dos Estados Unidos, é um indicador de inflação ao consumidor, não é a medida preferida de inflação por parte do Fed. Também temos estoques de petróleo e também balanço orçamentário federal dos Estados Unidos. Amanhã temos pesquisa mensal do comércio, PMC, a atualização aí do levantamento da produção agrícola do IBGE, PPI, né, preços ao produtor nos Estados Unidos e pedidos iniciais de seguro-desemprego também nos Estados Unidos. E na sexta temos PNAD aqui para o Brasil, vendas do varejo americano e também aquele levantamento da Universidade de Michigan, né? Então, confiança do consumidor, expectativas de inflação também do consumidor. Então, essa é a agenda aí para o restante da semana. Então, retomando rapidamente, hoje PMS, fluxo cambial semanal aqui também para o Brasil, CPI dos Estados Unidos, estoques de petróleo dos Estados Unidos e também um balanço orçamentário federal americano. Na quinta, amanhã, PMC, aqui no Brasil, levantamento da produção agrícola, Brasil, conforme o IBGE, PPI dos Estados Unidos, preços ao produtor, e pedidos de seguro-desemprego. E na sexta, PNAD, aqui para o Brasil, então, termômetros do mercado de trabalho, vendas do varejo dos Estados Unidos e também o levantamento lá da Universidade de Michigan, ok? Bom, pessoal, então com isso eu encerro. Não sei se ficou alguma dúvida, se vocês querem retomar alguns dos pontos que nós tratamos. Também, se quiserem que eu aborde algo na nossa call aí da semana que vem, por favor, me sinalizem. Só qual a prévia do CPI? Deixa eu consultar aqui, que a gente tem essa possibilidade de não fazer uso lá do Fed de Cleveland. Eles fazem lá o Inflation Nowcasting. Vamos lá, então. Aqui para o CPI, nós temos o seguinte, Weber, para o índice cheio, tá? 0,09% e para o núcleo 0,21%, tá? Inclusive também já tem a projeção para agosto, tá? Para o índice cheio tá 0,35% e para o núcleo tá 0,20%. Essa é a projeção aí do Fed de Cleveland, tá? Tá certo, obrigado. Ok? Ok. Certo, então, pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, eu dou por encerrada aí a nossa call. Eu fico aí à disposição, agradecer aí a presença de todos vocês e nos vemos aí na semana que vem. Obrigado, ótima quarta, um abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom trabalho a todos aí.